A paz do Senhor, meu irmão. Quero ler um texto muito interessante que está se encontrando na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, e o versículo 1, apenas o versículo 1, que tem como epígrafe apostasia nos últimos tempos. Que diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Observe essa expressão. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Irmãos, o termo apostata, as pessoas confundem aquela pessoa que você vê ali hoje na igreja e ele se desvia, vai para o mundo, se encontrar ele lá no mundão, bebendo, fazendo isso, aquilo, outro, se prostituindo. Esta pessoa não é um apostata. Ele pode ser um caído ou um desviado. Há uma diferença. Uma pessoa que caiu, a Bíblia diz, cuidado tu que caia, né? Não que está em pé para que não caia, o cair é do homem, levantar é de Deus. Há uma diferença muito grande entre uma pessoa que caiu na caminhada e outro que se desviou. Cair significa que você caiu no caminho. Você cometeu algo que não deveria ter cometido e você caiu. Você caiu naquele lugar. Então, Davi caiu, mas Davi não se desviou do caminho. Ele caiu no caminho. Quem cai no caminho tem a chance, né, tem a possibilidade de ser reerguida de novo. Por isso que a Bíblia diz, cuidado tu que está em pé, para que não caia. Né? Porque o cair é do homem e levantar é de Deus. Mas o termo desviar, você disse que mudou de rota. A pessoa, né, teve na igreja a vida toda, na verdade ela nunca conheceu a Jesus. Ela nunca conheceu. Ela sentiu bom, ela sentiu bem, se sentiu alegre, essas coisas todas, mas na verdade ela não só se afasta daquele ambiente, como ela sai falando mal de todo mundo. Que é a igreja que não presta, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo outro, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo outro, né? Quando na verdade é ela que mudou o caminho. Né? É ela que mudou. Essa é uma pessoa que desvirtuou, mudou a direção. É diferente daqueles. Quando uma pessoa cai, mesmo ele caído, cometendo o que não deveria ter cometido, quando você vai conversar com ele, você vê logo que ele se quebranta, ele chora. Porque ele sabe que ele caiu. O que ele precisa é simplesmente de uma mão para levantá-lo e colocá-lo de novo. É por isso que eu digo que para tirar pedra já tem uma multidão. Para dar um ombro, para chorar, são poucos o que fazem isso. E eu quero chegar no termo apostata da fé. Então, o apostata da fé não é aquele que caiu no Evangelho. Nem tampouco o que se desviou do caminho. Não. O apostata da fé. Apostatar quer dizer a negação pública. Não de palavras. Não de palavras. Não. Não é a pessoa, eu vi fulano ali, eu vi fulano, não. A apostatar da fé é quando as suas ações não é condizente com aquilo que você está ensinando. Como é que eu ensino para a minha igreja, eu não bebo? Ao mesmo tempo que eu estou na igreja, eu não bebo, e eu passo e encontro você bebendo. Como é que eu digo à igreja que o cristão deve andar correto e eu sou um veaco, eu não gosto de pagar?
Como é que eu digo a igreja? Aí você vai, e as pessoas lá de fora, a Bíblia fala que os escritores hebreus, deixemos o pecado, o embaraço, o pecado que todo de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ele fala que o pecado que tão de perto nos rodeia. As pessoas estão nos vigiando o tempo todo. Então, apostatar da fé é quando as pessoas veem que as suas ações não é condizente com aquilo que você está ensinando, pregando, cantando. Isso é apostatar. Então é a negação pública. É quando um comparativo do que você faz, das suas obras em público, não é condizente com a palavra de Deus. Então não é você que diz, eu não quero mais a igreja é ruim. O apostato é completamente diferente da pessoa que se desviou. E é diferente da pessoa que caiu no evangelho. O apostato é uma terceira via. É diferente da pessoa que caiu do evangelho, porque tem a chance de se reerguer novamente. Quantos homens de Deus tropeçaram na sua caminhada? Poderia dizer aqui Abraão. Abraão mentiu. Disse que Sara não era a esposa dele. Deus não existe uma palavra de duplo sentido diante de Deus. Isaac, seu filho, mentiu. Moisés duvidou de Deus na cara. Então, todas as pessoas em algum momento da vida, elas tropeçarem em alguma coisa. Então, elas podem cair em algum erro. Então, a Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar de Deus. Então, o cair é uma coisa, o desviar é outra coisa e o apostata é outra. O apostata, ele apresenta-se como um verdadeiro cristão. O apostata apresenta, talvez seja, às vezes é um cara pregador, é um cara bem eloquente, é uma pessoa, né, fala muito bem, se expressa muito bem, mas no entanto, a vida dele lá fora, a vida dele em público, não é condizente com a igreja. Ele é um mero ator na igreja. Um mero ator. E eu fico pensando hoje, quantos pregadores mentirosos chega na igreja, Jesus mandou dizer isso, Jesus mandou dizer aquilo. A Bíblia diz que é dando ouvido à doutrina de demônios. Esses apostatas, eles já morreram. Eles apostataram da fé. Eles publicamente. Então o apostata é uma terceira via. Ele não tem nada a ver com a pessoa que caiu, porque o que caiu, qualquer pessoa pode cair, ele pode reerguer-se novamente e continuar a sua trajetória. Um dos maiores pregadores do mundo, da época dos anos 80, Dimo Soega, caiu. Ele não morreu, ele caiu. E se reergueu novamente. Então você vê que tudo tem isso. Mas o que se desvia, jamais ele volta. Apesar da gente costumar falar o termo como uma pessoa que cai, nós dizermos que essa pessoa caiu ou desviou, não é verdade. A pessoa que caiu, ele não se desviou do caminho. Ele caiu no caminho. Ele precisa tão somente que você vá lá, pegue pela mão e coloque novamente. Já o apostata, ele é uma terceira via, ele acha que é cristão, já foi ludibriado pelo inimigo, ele faz tudo que o mundo manda, tem o relacionamento com a igreja, mas a sua vida profissional, a sua vida pessoal é completamente torcida da verdade. Então, as ações dele fora da igreja não são condizentes com a igreja. Então, o apostata é uma terceira via dessa caminhada.